Fala pessoal, mais um almoço com TF. Esse nosso vídeo entrou sem notificações para vocês, mas como eu queria antecipar um pouquinho o conteúdo, achei melhor colocar mesmo assim. Amigos, hoje um dia movimentado em relação ao mercado da bola botafoguense. Duas informações, uma saída no elenco, um jogador foi embora, ali que é o Pedro Castro, acertou com o Cruzeiro, e o Gatito Fernandes respondeu à proposta do Botafogo com uma contraproposta, que segundo informações do GE, com valores superiores àqueles que o Alvinegro pretende pagar pelo jogador. Quero conversar sobre isso com vocês nesse nosso almoço com o TF, mas você já vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala, porque aqui diariamente são 3 conteúdos a respeito da estrela solitária de General Severiano. Vamos lá, abro o vídeo falando sobre o volante do Botafogo, Pedro Castro, campeão brasileiro da Série B, um dos titulares ali do elenco do técnico Enderson Moreira. Começou ali com chamusca, com titular, teve algumas contusões na temporada. Ele foi anunciado, isso mesmo, gente, foi anunciado como reforço do Cruzeiro para a próxima temporada e novamente irá disputar a segunda divisão do futebol nacional. Pedro, que era um dos jogadores que o Botafogo avaliava a sua continuidade e a tendência, e a intenção, perdão, era que ele continuasse no Botafogo. Mas não houve um acordo entre as partes, o Botafogo chegou ali no seu limite e aconteceu esta proposta da equipe celeste e o jogador é do Cruzeiro para a próxima temporada. Pedro Castro, na minha opinião, talvez não pudesse ser titular no próximo ano. Acho que é um jogador que não tinha, talvez com você melhorando o elenco, ele pudesse perder espaço. Mas um jogador dentro de uma realidade financeira talvez pudesse compor o elenco. E aquele ponto, você não precisa renovar com todos os jogadores que foram campeões. Mas você escolhendo algumas peças, talvez você pode montar um elenco com jogadores qualificados, qualificando o elenco, mantendo alguns atletas que disputaram a última temporada. E o Pedro Castro, na minha opinião, poderia ser um reserva útil, entrando em alguns jogos, devido ali ao seu toque de bola, um jogador que dá um volume ao meio-campo, mesmo sendo um jogador que não é uma sumidade técnica, né? Era um jogador que poderia ficar. Será uma ausência sentida? Não. Digamos que não é uma ausência que, ai, caraca, perdemos esse jogador. Não. Não é uma ausência que o torcedor vá sentir bastante, pelo até mesmo o que tem sido visto nas redes sociais. Mas é um atleta que tem ali, que poderia ter uma qualidade, poderia qualificar o elenco visando a próxima temporada. Mas aí vem uma preocupação. Hoje termina o Campeonato Brasileiro da Série A. O Botafogo teve o seu último jogo no comecinho do mês de dezembro. Ali a última partida contra o Guarani, e já estava na primeira divisão 2 semanas antes. Mas esse problema nos bastidores de renovação de Enderson, de liberação ou não de verba para contratações, isso tudo que tem acontecido ali nas internas do Glorioso, na minha opinião, isso está atrapalhando demais o começo do planejamento para a temporada 2022. O Botafogo tem alguns jogadores que está analisando no mercado, mas não pode dar um passo à frente por causa da situação financeira. Não sabe como será o janeiro do Alvinegro, não sabemos como será o janeiro do Glorioso. E essa situação ali de Braga, Freeland, Enderson, a indefinição do técnico, que o presidente ontem afirmou que continua, isso precisa ser resolvido até amanhã. Ou no máximo sábado, domingo. Não dá para o Botafogo passar mais uma semana com indefinições. Isso atrasa demais o planejamento. O Botafogo tem que resolver e tem que ter uma aceleração a respeito destes temas. Por quê? Quanto mais tempo vai passando, menos jogadores você tem ali no mercado, apesar de alguns ainda estarem disputando a Série A, disputa na Série A. Porém, acabou a competição, você vai ter mais clubes fazendo alguns trabalhos. Hoje, vamos colocar um exemplo. O Bahia talvez brigue, caso fique na primeira divisão, na mesma faixa de classificação que o Botafogo, brigue ali pelos mesmos atletas, ficando na Série A, caso seja consumado. Mas hoje, até hoje, o Bahia tem uma incerteza para o ano de 2022. Vai ficar na Série A ou vai ficar na Série B? Até na última rodada, o Cuiabá, uma equipe que
tem alguns jogadores interessantes no seu elenco, pode buscar algumas peças, tinha uma incerteza. Até 2 rodadas, o Atlético Goianiense tinha uma incerteza. E temos que trabalhar com uma sinceridade. Neste primeiro momento, o Botafogo vai buscar jogadores com um nível técnico um pouco abaixo daquele planejado. Não é buscar um jogador de seleção brasileira, pelo menos por hora. O Botafogo vai buscar jogadores tecnicamente mais aqui, ó, dentro de um limite do futebol. E a gente vai ter alguns adversários. Por exemplo, o Cruzeiro, com essa tentativa de virar SA, falei dentro do giro de notícias a respeito disso, ele buscado alguns jogadores dentro do elenco. Você vai ter algumas equipes tentando reforços que o Botafogo poderia buscar. Então, essa briga interna tem que ser resolvida logo. Isso não pode ter mais uma semana. Tem que ser resolvido até sexta, como o Botafogo planeja resolver, como o presidente planeja resolver. Porque só a partir daí a gente vai conseguir fazer contratações e movimentações no mercado. Porque o Botafogo está, assim, atrás. Está atrás dos seus adversários, tem conversas, mas não tem avanços. Precisa ter avanços. Para ontem, a resolução da permanência do Anderson Moreira é o primeiro passo, o anúncio da renovação tem que ser feito para as coisas acelerarem, porque não está legal. Não está legal mesmo. Outra informação, essa do GE, a respeito de Gatito Fernandes. Segundo o portal, o goleiro paraguaio fez ali uma contraproposta a respeito da proposta enviada pelo Botafogo. Segundo o portal, o goleiro fez ali uma alteração no que foi enviado pelo Glorioso, porém, esses valores ficaram um pouco acima daquilo que o Botafogo pretendia e o Alvinegro deve fazer uma nova proposta para o arqueiro paraguaio. Na minha opinião, o Gatito tinha que ter na consciência tudo o que aconteceu com ele nos últimos anos. No último ano e meio, né? No caso, nos últimos 2 anos, né? No último ano e meio, que ele não atua. O Botafogo, com todas as dificuldades, conseguiu manter o salário dele ou em dia ou próximo disso, a parte CLT sempre em dia, e você tinha ali atrasos a respeito dos direitos de imagens. E o goleiro, ele tinha que ter essa consideração. O Botafogo poderia fazer um ajuste. O Botafogo pensa em fazer esse ajuste para ele receber muito através de bonificações, atingiu metas, vai ficar e etc. Mas ele fez uma contraproposta. Gatito é ídolo, Gatito é um jogador que tem o respeito do torcedor botafoguense respeita muito, porém, é um arqueiro que já tá, vamos ver aqui a idade do Gatito, Gatito Fernandes, vamos ver aqui o Gatito, já tem 33 anos, fará 34 em março, dia 29 de março, o Gatito fará 34 anos, e ele ainda, a gente não sabe como que o Gatito vai voltar. Ele pode voltar voando ou pode voltar abaixo daquilo que ele tinha feito, do que ele fez, do que ele poderia. Ele tinha que ver essa situação também do Botafogo, uma situação financeira, e tinha que realmente confiar no próprio taco. Se na contraproposta o Botafogo coloca ele atingindo os níveis, manter um salário parecido com o que ele tinha, ele poderia aceitar. Acho que falta também, assim, no Gatito nesse momento, ter essa percepção de que o Botafogo, ele realmente tem feito as coisas por ele. Caso ele tenha uma outra proposta, aí a situação é bem diferente, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu não exageraria, no meu caso, eu, Thiago Franklin, eu não ofereceria mais do que hoje o Botafogo pode pelo goleiro. Não ofereceria nem o mesmo salário, ofereceria algo dentro de uma realidade e com metas para ele atingir o mesmo salário. Porque é incerteza, a gente não sabe como o Gatito vai voltar. Pode voltar bem voando ou pode voltar um goleiro abaixo do que ele era. E aí, o Botafogo vai ficar 2 anos com um goleiro abaixo do que ele era, sendo o maior salário do elenco? Não dá, né? É isso, gente. Um abraço, fique com Deus. Esse nosso vídeo esteve em nome de 1xBet, parceiro do canal do TF. Hoje nós teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Se você quiser fazer a sua fezinha marota moleque serelepe em todos os jogos, você pode. Jogos combinados para você ganhar um pouquinho mais. Você vai fazer seu cadastro usando o link que está no primeiro comentário. Vai usar o código canal do TF, vai ganhar o dobro daquilo que foi colocado de depósito inicial. E vai mandar o print aqui para o e-mail, que também está no primeiro comentário. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Mais tarde, nosso Noite Alvinegra ali por volta entre 19 e 20 horas. Um beijo, tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre. Fogo neles. Valeu!